Nessa segunda parte, iremos continuar falando dessas curiosidades acerca de como foi a parte histórica da Bíblia Sagrada, a composição dela, da maneira que ela foi escrita. E é importante você compreender, muitas pessoas aqui na igreja, que nós evangelizamos, pessoas que vêm para o Evangelho de Jesus, elas têm essa dúvida. O Antigo Testamento, por que Antigo Testamento? Por que Novo Testamento? Antigo Testamento significa, basicamente, antiga aliança, antigo concerto, antigo compromisso, antigo pacto. Mas que pacto é esse? Que compromisso é esse? Que aliança é essa? A aliança que Deus fez com Moisés. Deus ele fez com Moisés o primeiro pacto, a primeira aliança que os estudiosos eles batizaram com esse nome o Antigo Testamento, que basicamente todos esses livros do Antigo Testamento, eles basicamente vão girar em torno das leis que Deus deu a Moisés. Só que, resumidamente, quando você for ler a Bíblia Sagrada, eles falam a lei de Moisés. Só que não é Moisés quem fez a lei. Foi Deus, no Monte Sinai, que entregou a Moisés a lei dele, a lei de Deus. A primeira aliança que Deus fez com aquele povo. Por isso, a antiga aliança. Por isso o Antigo Testamento, que é a primeira aliança, o primeiro concerto que foi feito com Moisés. Ali se determinou legalmente, através de uma norma legal que Deus deu, dizendo que para você, para qualquer ser humano, ter o perdão de pecados, ele teria que entrar na lei dada a Moisés. Ele teria que aderir àquela religião, considerar Deus como um só. E através dessa adesão à religião judaica, às leis que Deus deu a Moisés, ele poderia ter os pecados dele encobertos pelos sacrifícios. Sacrifícios que eram levados aos sacerdotes através de animais. As pessoas compravam animais ou pombas, os mais pobres, os mais ricos compravam carneiros, bois e levavam aos sacerdotes. E os sacerdotes iam lá e faziam o sacrifício conforme a lei dada a Moisés, e a partir daquele momento o pecado daquela pessoa era encoberto diante de Deus, e assim a ira de Deus ela era como se fosse segurada, como se fosse afastada. Então, é importante você compreender que o Antigo Testamento foram leis que foram liberadas aos judeus. Mas por quê? Porque Deus, ele elegeu um povo nessa terra. Ele elegeu uma nação. Ele elegeu uma raça, que eram os judeus, para serem exemplos para todos os povos da terra. Não simplesmente Deus elegeu os judeus para eles serem os melhores. Não. Deus elegeu os judeus para eles aderirem à lei de Deus. E a partir disso, eles poderiam também evangelizar, causar curiosidade em outras nações, outros povos. Esses povos poderiam sim entrar e servir ao Deus deles, que eles normalmente eram chamados de prosélitos. Então, a todos aqueles que não eram da consanguinidade dos judeus, dos israelitas, eles eram chamados de prosélitos, ou seja, também eram chamados de filhos de Deus, porque eles eram de outras nações e quiseram servir ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, o Antigo Testamento ele é voltado para essa nação. Só que os judeus, os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles estavam como escravos no Egito. Por eles estarem como escravos no Egito, eles não tinham leis.
Eles não tinham normas, eles não tinham modos. Ali não tinha essa questão do respeito. Eles não sabiam se vestir, eles não sabiam comer, eles não sabiam que alimento eles deveriam comer, que alimento eles não deveriam comer, eles não sabiam como preparar uma comida. Então Deus, quando deu essa lei a Moisés, ele colocou ali a maneira de preparo das comidas, a maneira de se vestir, muitas outras coisas, a maneira de servir a Deus, coisas que eles eram escravos, eram tratados como bichos, animais no Egito. Então Deus, quando usou a vida de Moisés e de Arão para tirar esse povo do Egito e levar eles para uma terra, Deus teve que dar todas as leis, todos os modos, para que quando eles chegassem em Canaã, naquela terra onde manava leite e mel, eles poderiam ter um estado, uma nação, um país constituído por Deus, onde eles poderiam ser um país organizado, sistematizado, onde eles poderiam ser exemplos para outros países, outras nações. Então, por isso, o Antigo Testamento ele é voltado aos judeus. Por isso a gente sempre fala que é importante você compreender primeiro as leis de Cristo. Isso eu quero falar agora. Já o Novo Testamento é a nova aliança, é o novo compromisso, é o novo pacto. Aonde que foi feito o novo pacto, o novo compromisso, a nova aliança, o Novo Testamento? Em Jesus. Jesus Cristo, ele veio em carne, é o Filho de Deus, que tem a mesma essência de Deus Pai. Ele tem a mesma essência do Espírito Santo. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Todo cristianismo verdadeiro considera Jesus como Deus. Não como um simples filho de Deus, mas como Deus. Isso é importante você compreender, porque Jesus, a Bíblia diz, principalmente lá em Hebreus, que todo poder foi dado a Ele. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus Cristo disse, depois que ressuscitou, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Então, o cristianismo verdadeiro considera Jesus como Deus. E isso é muito importante. Jesus não é um simples profeta. Jesus ele disse, eu sou maior do que Moisés. Jesus é maior do que qualquer profeta, Jesus é maior do que qualquer patriarca, Jesus é maior do que qualquer rei, imperador que passou por essa terra. Jesus é Deus que se fez carne. É o Deus encarnado que veio nessa terra e morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Então é importante você compreender que esse Novo Testamento, essa nova aliança, vem demonstrar que Deus, o Filho de Deus, que é Deus, desceu do seu trono, veio nessa terra e se tornou carne. E esse Deus, esse Salvador, ele cumpriu todas as leis de Moisés. Ele fez um cumprimento perfeito. Como muitas interpretações dão para o que Jesus disse ali na cruz, quando ele disse, está consumado. As interpretações que nós cremos é que aquele consumado não é simples consumado, é está cumprido. É estar obedecido. Jesus obedeceu todas as leis que Deus deu a Moisés. Então, por Jesus ter obedecido todas as leis, ser perfeito em todos os seus atos, aí ele se tornou verdadeiramente um Salvador. Ele se tornou verdadeiramente o Salvador. O único que é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, diz lá em 1 Timóteo. Então é importante você compreender que o Novo Testamento vem trazer as leis de Cristo, vem trazer os atos de Cristo, o Deus que se fez carne. Vamos passar agora para o bloco 3, que nós iremos continuar esse assunto maravilhoso.